Bem, infelizmente eu nunca tive aula com ele, mas com certeza é um dos professores mais incríveis que eu já tive a oportunidade de conversar, e para mim é um privilégio conhecer essa pessoa. Nos poucos contatos que a gente teve, mesmo à distância, o convidado de hoje foi uma inspiração para mim, para a Rita, e também para o projeto O Poder das Aves. Eles nos ensinou valores a respeito da educação e de como que essa pode ser construída. Uma das pessoas que está no front das pautas ambientais, e hoje converso com ele, o professor Humberto Ribeirinha, aquele que nos apresentou diferentes perspectivas a respeito de conceitos e teorias quanto à educação infantil e também a processos pedagógicos. Seja muito bem-vindo, Humberto. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. É uma satisfação participar com você desse momento. Com certeza é enriquecedor. Isso tudo é muito sincero, viu, Humberto? Escrevi do coração. Creio. Claro, acredito, é recíproco. Sou Humberto Pereira, natural do município Cametá, zona ribeirinha do estado do Pará, de uma comunidade chamada Ajarapanema, uma comunidade ribeirinha que fica a 250 quilômetros da capital Belém. Sou pedagogo de formação, atuo com a educação básica, ministrando aulas para estudantes do 4º e 5º anos, em 2 escolas públicas municipais de Belém. Como que foi o começo da observação de aves na sua vida? Eu imagino que você deve observar aves desde sempre, né? Mas como que foi quando essa atividade se tornou consciente mesmo? Como nasci em uma comunidade ribeirinha, meus pais são trabalhadores rurais, trabalham com a plantação de mandioca, de arroz, de feijão, pimenta do reino. Eles sempre me levaram desde criança para a beira da roça e me deixavam dentro de um paneiro feito com talas de um cipó chamado jacitara, que nós temos aqui na Amazônia. Eu ficava dentro desse paneiro, na beira da roça, e lembro de ouvir o canto dos pássaros e de ver alguns passarem por perto de mim. Durante a minha infância, durante a minha juventude, eu não ouvi nada nas escolas por onde passei sobre o valor dos pássaros. Não ouvi também na minha comunidade, entre os meus familiares, nada sobre a importância deles para o equilíbrio ecológico. Mas no ano de 2021, saindo do auge da pandemia, eu voltando para casa, eu encontrei um filhote de sabiá-barranco próximo de casa. E ele despertou minha curiosidade ao ponto de me levar até mais ou menos uns 3 metros dele e fazer uma foto. E essa foto me despertou um grande desejo de querer saber a espécie. Eu sabia que era um sabiá porque ali na minha comunidade eu já tinha tido contato com eles quando adolescente. Eu andava no meio da floresta e via alguns ninhos, às vezes filhotes, cheguei até a aprender, infelizmente, um filhote de sabiá, porque não sabia o valor deles, apreciava ver eles cantando na gaiola, porque via outras pessoas da comunidade fazendo isso, e nunca ninguém me alertou para o prejuízo que eu causava para a natureza ao prender eles. Então, com essa foto, eu fiquei uma tarde toda pesquisando algum site onde eu pudesse postar essa foto para alguém identificar para mim a espécie. E até que, durante a minha pesquisa, eu encontrei o site Wikiaves. E lá no site, eu percebi que dava para postar. Enviei, relatei que eu tinha visto esse filhote, ele estava próximo de um ninho. Quando eu botei a palavra ninho, que eu fui postar, apareceu lá uma manchete dizendo que eu não poderia postar porque provavelmente eu me aproximei de um ninho, que é perigoso, que não pode aproximar de ninho. E isso me fez compreender que aquelas minhas práticas antigas lá de adolescente, elas estavam totalmente erradas e que eu precisava ler mais, precisava pesquisar mais. E foi isso que eu fiz. A minha foto ficou lá no site uns 3 dias, até que aprovaram. Alguém deu a indicação lá de Sabiá Barranco. Li esse nome, que eu nunca tinha lido antes, percebi que na minha comunidade deveria ter muito mais espécies de aves e que eu não conhecia nem o sabiá, que eu imaginava que só existia um. Quando eu despertei para isso,
E aí comecei a fazer fotos com celular mesmo, comecei a gravar áudios, postar no Wikiaves e as pessoas iam me indicando quais as espécies. A cada identificação aumentava o desejo de querer saber mais das espécies de aves. Quando eu comecei a perceber que ali no Wikiaves também tem alguns conhecimentos que são importantíssimos, mas são limitados, né? Nem tudo está ali. E nesse momento eu começo a pesquisar, né? A saber se tem pessoas fazendo curso, saber se tem pessoas que ensinam, que têm um estudo mais técnico. E aí é que eu encontro o THB, né? E começo a perceber que há estudos mais aprofundados, que há estudos que me ensinam, que me ensinaram, continuam ensinando como você organiza os seus estudos a partir do canto das aves. Isso me fez perceber que quanto mais você busca, quanto mais você estuda, o interesse de outras pessoas em te ouvir aumenta. As pessoas passam a perceber que você está estudando coisas que são diferenciadas, que fazem a diferença na vida deles também. E isso aproxima as pessoas, você começa a ganhar vários amigos a partir do conhecimento sobre as aves. Você, como dizem os passarinheiros, né? Você começa a fazer lives humanos. Isso alegra teu coração, alimenta tua alma. E a teoria Happy Bird, ela permite com que tu mergulhe assim num mundo de conhecimentos que te transformam e transforma as pessoas que estão ao teu redor. Esse é o efeito lago, né? É o efeito lago, isso mesmo, efeito lago. Hoje eu tenho no WhatsApp assim muitos áudios, muitas fotos que as pessoas me enviam. Por onde a gente vai, que a gente conversa com as pessoas sobre as aves, a gente percebe assim o brilho nos olhos das pessoas em querer também observar, em querer também fazer parte desse mundo, dessa comunidade. E a partir disso, as pessoas se aproximam mais, a gente começa a conversar mais, a gente cria vínculos com algumas pessoas. E esse efeito lago é maravilhoso você perceber acontecer na sua vida. Humberto, deixa eu fazer uma observação e depois uma pergunta, né? Você falou teoria Happy Birding e o nome do curso é treinamento Happy Birding. Não, mas é normal haver essa confusão mesmo. Depois de ler Rubem Alves e Paulo Freire, a gente cogitou de mudar o nome para teoria, porque apesar de a gente apresentar treinos, né, são vários treinos dentro do método, é uma teoria de conhecimento no final das contas, é uma epistemologia. A teoria tem a ver com essa coisa de visão, né, de tel, e é como você percebe a natureza à sua volta após passar por alguns treinos, mas não que seja um conjunto de um treinamento por si só. É uma coisa que a gente tem considerado mesmo. Por que você decidiu adquirir o treinamento Happy Birding, assim? O que nele trouxe conexão com você? Eu percebi na fala da Rita, apresentando o curso, chamando para uma aula, e a forma como ela falou, a simplicidade dela, sem sensacionalismo, sem aquela fala rebuscada apenas com o interesse de vender. Isso me atraiu, a simplicidade, a forma como ela apresentou o curso, isso me atraiu. Eu comentei com a minha esposa, falei, amor, eu vi uma bióloga apresentando um curso. E aí eu gostei muito. Eu gostei muito dela apresentando, a forma como ela apresentou, a simplicidade dela. E aí ela falou, depois tu me mostra, quero ver. E e aí ela foi, ela assistiu e ela gostou muito. Ela gostou também. Ela falou, tá aí, amor, você já está observando bem, você já tem várias espécies, você
teve essa conexão com a fala dela, com a forma de ela apresentar, verifica lá, manda mensagem, verifica o valor, quem sabe não dá para fazer. Então, essa conexão forte é com a simplicidade de vocês. E aí depois eu fui te conhecer, depois passamos a conversar e realmente nós constatamos, a Elisângela de vez em quando ela assiste algumas aulas, nós constatamos mesmo que a gente estava certo naquela avaliação, que a simplicidade de vocês, a forma didática que vocês transmitem, os conhecimentos que vocês têm, da experiência, as vivências que vocês têm, isso me conecta, isso me faz me sentir à vontade, me faz sentir que eu estou fazendo um curso de pessoas que têm esse amor pela conservação da natureza, que vocês fazem isso com toda a dedicação, e isso eu tenho muito apreço por isso. Isso tudo se conecta um pouco com as escolhas que a gente faz, né? Porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente simplesmente faz. E não adianta você querer passar o que você muitas vezes não é apenas para compartilhar a informação, porque vai passar muito superficialmente dessa forma. Obrigado por compartilhar com a gente isso. E no treinamento, você teve... Quais foram os seus primeiros resultados que você teve assim que você entrou no curso? Foi compreender melhor como funciona o aplicativo Merlin e o eBird. Eu já mexia neles, mas sem um conhecimento técnico. Foi o primeiro conhecimento assim adquirido com o treinamento Happy Bird que deu um boom nas aprendizagens. Comecei a identificar mais espécies por onde eu ia, e as pessoas percebendo que eu passei a identificar algumas espécies, e aí, como eu gosto sempre de compartilhar, né, compartilhar com as pessoas, isso passou a criar mais vínculos entre seres humanos, passou a construir amizades, e aí já vem o efeito lago já. Com o efeito lago, tudo fica mais fácil, porque tu consegue perceber que o que tu está aprendendo está se multiplicando. E quando eu comecei a compartilhar esse conhecimento com os meus estudantes, isso para eles ficou mais real, fez parte da realidade deles. E o nosso grande educador Paulo Freire, nas suas aulas, através da escrita de livros, ele sempre diz que quando você começa a ensinar algo a partir do que faz parte da realidade dos estudantes, fica mais fácil você conectar a aula ao sentimento, fica mais fácil você conectar a aula à alma daquele estudante, à vida dele. Quando você conecta algo com a vida, o estudante passa a ter mais interesse, ele passa a valorizar mais aqueles momentos. Então, toda vez que eu começava a indagar, por exemplo, dos estudantes, depois que eu apresentei as aves para eles, depois que eu falei do valor delas para o nosso meio ambiente, para nós seres humanos, por exemplo, toda vez que eu comecei a indagar, eles sempre me diziam e ainda me dizem: professor, lá perto de casa tem pássaros. E aí por que eles estão lá? Porque eles estão cuidando de nós. A partir dessa resposta, abre um leque de possibilidades. Você conectou um instrumento à vida deles, porque em todas as casas os pássaros estão. Nem que seja uma corruíra, nem que seja um bem-te-vi ali no poste, nem que seja um pombo doméstico lá comendo o resto de arroz, de pão, ali pela rua, eles estão. Então, eu peguei um instrumento, que são as aves. Falei do valor delas a partir do treinamento Happy Bird, e elas perceberam que aquilo faz parte da vida deles. Pronto, eu construí o laço que o Paulo Freire ele defende na maioria das suas falas. Eu conectei um instrumento real para, a partir dele, escrever texto, ler esse texto. O que o pombo doméstico estava fazendo, que você observou lá perto da sua casa? O que ele estava fazendo? Ele sabe, está na mente dele. Como mediador, eu só vou ajudar ele a colocar um B no lugar do P, um M no lugar do N. Eu não vou ter o esforço de dizer assim: vamos, você precisa fazer atividade, você vem para cá, para de estar andando, para de estar correndo.
a conexão principal eu já tenho, porque isso vai partir dele, ele já tem na mente, é o interesse dele em me contar aquilo. Quando você escreve, quando eles escrevem para mim, fica muito mais fácil para eu interagir com eles, porque é algo deles. Um me fala do pardal, outro me fala do pombo doméstico, outro me fala do bem-te-vi. Outros já me falaram da suindara, por exemplo, que fazia medo à noite. Tem 3 lendas, quatro histórias sobre lendas da suindara já produzidas a partir dessas nossas reflexões. Aprender isso com o treinamento Happy Bird me fez conectar as teorias freirianas e fazer perceber na realidade que realmente isso funciona. Você trazer a realidade das crianças para você iniciar a sua aula abre um leque de possibilidades. E aí você pode, no seu texto, abordar ciências, você pode abordar história, por exemplo, com o bico de lata, com o pardal, com o pombo doméstico, que são aves que não são nativas, que foram trazidas para o nosso país. Você pode abordar a geografia com a localização no mapa. Depois que a gente escreve o texto, a gente vai analisar esse texto e questionar, inclusive, esse texto, saber se essas aves são nossas ou se não são. E aí eu mostro o mapa para eles lá no Wikiaves, que é um site importantíssimo também. E a partir daí, você desperta, você aguça a curiosidade. Meu amigo, quando você aguça a curiosidade, as crianças começam a caminhar sozinhas, começam a correr atrás de conhecimentos. Eles têm sede, e quando eles percebem que um conhecimento está tão próximo deles, faz parte da vida deles, isso é fantástico. Tem estudantes hoje que estão sem eu pedir, Pedro e Rita, e outros que vão assistir. Eu tenho estudantes hoje com 1.050 nomes de aves escritas. 1.050? 1.050 estudantes do 4º ano. Eu não pedi para eles escreverem. Eu não pedi. Depois que eu ministrei a aula, no início do mês de abril, que eles começaram a perceber que lá na casa deles existiam as aves, eles começaram a pesquisar sozinhos. Eu só dei a dica, ó, existe o site Wikiaves, existe o canal Planeta Aves, e aí lá vocês vão aprender várias coisas. E eles tiveram esse interesse de escrever o nome das aves. Eu já fiz foto, tenho as fotos lá dos registros deles, inclusive eu vou premiar eles, são 7 estudantes que tem. Mas eu já olhei uma que ela está com 1.050, tem outra que tem 1.026, tem outro que tem 800. E isso para eles é muito bom. Todo dia eles vêm me mostrar e pedir. Eles dizem assim, ó, professor, não conta para o fulano que eu estou com essa quantidade, que é para ele não passar. Talvez até aquele filme lá, O Grande Ano, né? Isso. Já assistiu? Já. Assim mesmo. Não conta para o fulano, para o ciclano, que eu estou com essa quantidade que é para ele não passar de mim. Ah, tá, pode deixar que eu não vou contar. Mas deixa eu fazer a foto aqui, porque eu quero esse registro. Então, eu despertei a curiosidade a partir de um conhecimento que eu obtive no treinamento Happy Bird. Eu me senti mais seguro para tratar do assunto e isso me levou a compartilhar o que fui aprendendo e as crianças começaram a perceber que é um assunto muito bom, muito legal, que faz a gente aprender e crescer. Só uma observação, um complemento ao que você está falando. Por isso que a pedagogia freiriana é a pedagogia da autonomia, porque a pessoa por si só vai buscar o saber. Isso né? mesmo, Pedro, isso mesmo. E olha só, sabias que o Paulo Freire ele foi observador de aves? Então, ouvi dizer pelo Humberto Pereira que você me contou isso daí, eu acho. Contei já, né? Mas já faz um tempo já que você me contou. Como é que foi mesmo? Você me falou que é do livro, é de um livro dele que não é bem um livro. É de um livro chamado
Deixa eu A lembrar. importância do ato de ler. A importância do ato de ler. A importância do ato de ler. Nesse livro, ele relata que no quintal dele existiam várias árvores e que ali era o local que ele mais gostava de ficar. E que ele ouvia o canto do sanhaço, do sabiá, do bentivi. E esses cantos, para ele, eram mais do que sons, eram mais do que textos, eram mais do que qualquer palavra. Esses sons, para ele, eram um mundo de interpretações. Tocava na alma dele e despertava muita curiosidade. Isso inspirava ele a escrever, inspirava a ler. E ele fazia isso rotineiramente, ele detalha. E ele escreve, inclusive, o nome dessas aves. Essa conexão dele com a natureza, no quintal de casa, ela também era importante na sua metodologia, na sua criação, por exemplo, do método do tema gerador. Porque a partir do nome de uma ave ou do som emitido por uma ave, para ele havia a possibilidade de criação de palavras, de frases, de texto, de intertextos e outras coisas mais, a depender da inspiração de cada pessoa. Nessa parte desse livro, eu posso comprovar, eu tenho essa experiência que ela é real. O livro ele foi escrito em 1986 e hoje, 2025, posso dizer que é real. Com o canto de uma ave, com o nome de uma ave, ou com a cor de uma ave, ou com a silhueta de uma ave, que o treinamento Happy Birding também me ajudou a compreender o formato das silhuetas de cada espécie. Você pode construir várias aulas. Você pode construir livros, inclusive. Pode construir folhetos, você pode construir poemas, músicas. Isso é incrível, maravilhoso. Você recomendaria, assim, o THB para outros professores? Com certeza, recomendaria o treinamento Happy Bird para outros professores, professoras, porque o treinamento Happy Bird ele vai te possibilitar perceber que as aves elas têm um mundo de conhecimento por trás de um som, por trás de um canto, por trás de um voo, por trás de um formato. Há um mundo de conhecimentos que não se expõe em alguns vídeos do YouTube, que não se expõe em alguns sites de observação de aves. Então, isso você vai conseguir no treinamento Happy Bird. Vai te ajudar a organizar melhor as tuas ideias, vai te dar mais segurança para organizar alguns planos de aula, vai te ajudar, inclusive, a compreender melhor as vegetações em algumas trilhas que você possa vir a frequentar. São conhecimentos importantíssimos. E você falou uma coisa muito interessante. Você disse que as aves guardam o caminho das crianças, né? Elas falam isso, elas estão lá nos protegendo. Quer dizer, você falou isso, as aves estão lá nos protegendo. E eu pensei isso, né? Elas guardam os nossos caminhos. Porque muitas vezes a gente tá... Não sei se você já assistiu aquele filme O Mundo de Walter Smith. É um cara que ele do nada ele apaga, assim, ele fica viajando, né? Na cabeça dele, ele tá pensando na vida que ele gostaria de viver. Então, ele fica na imaginação. Eu acho que as aves, elas guardam pra gente esse momento, esse estado de presença no mundo, sabe? Da gente tá ali. Porque a gente fala isso, né? Uma vez, passarinheiro, pra sempre passarinheiro. Você não desliga mais. Porque os seus sentidos, eles acionavam. E aí você vai conversar. Isso, Pedro. É incrível, né? É incrível. É incrível. Às vezes, Pedro, eu tenho que dar um pause nos meus alunos, principalmente esse ano agora, porque eles absorveram isso de uma certa forma, que eles querem ficar olhando os pássaros durante a aula e a nossa janela é de vidro, nós temos 2 janelas de vidro, e eles conseguem ver quando passa o bem-te-vi, quando passa o urubu, e toda vez que passa, professor, passou o bem-te-vi, passou o urubu preto, passou o sanhaço do coqueiro. E uma coisa que eu tenho curiosidade de saber,
você como professor de escolas, de grandes turmas, né? Como que você lidou com o tempo para você estudar o THB, aplicar o THB? Porque eu penso assim, você tem a pressão de dar a aula, de planejar a aula, de fazer as avaliações, de analisar o material que as suas turmas produziram para você, e além disso tudo, ainda ter que estudar um outro curso online e aplicar. Como que você lidou com essa questão? Depois que eu comprei o curso, eu passei a organizar o meu tempo. Antes eu dizia que eu não tinha tempo para estudar outra coisa, mas o treinamento Happy Bird, ele me fez organizar o tempo. E aí eu decidi que depois da minha aula da manhã, que termina às 11h30, eu iria assistir nem que fosse um vídeo do curso. E eu comecei a fazer isso com rotina, como qualquer outra rotina, por exemplo, de almoçar. Na hora do almoço, o seu estômago já começa a pedir. E assim aconteceu comigo. Depois que eu organizei o meu tempo, que eu decidi que depois da aula da manhã eu iria assistir um vídeo, quando a aula terminava, tá na hora de assistir uma aula do treinamento Happy Bird. E não atrapalhou em nada, porque sempre eu assistia às aulas e dava para fazer a correção das atividades, o plano do dia seguinte, sempre dava para fazer em um outro momento. Antes de iniciar o treinamento Happy Bird, eu não imaginava que quebrar um galho, tirar uma folha de um local, por exemplo, próximo de um ninho, poderia afetar gravemente aquele ambiente. Antes do treinamento Happy Bird, eu não imaginava que caminhar com um número grande de pessoas em uma trilha pudesse afetar aquele ambiente. Comecei a perceber que, para observar as aves, eu não precisava tocar um playback, por exemplo. Hoje, eu saio para as trilhas, raro, bem raro mesmo, tocar um playback, porque o treinamento ele me tornou mais sensível, ele me conscientizou ainda mais. Eu não tinha esse conhecimento, ninguém me falou sobre ele antes e o treinamento Happy Bird me alertou para isso. E hoje sou um novo observador de aves. Hoje realmente eu contemplo as aves. Antes eu me preocupava apenas em fazer uma foto, em gravar um canto. Outro dia eu saí para ir observar, eu nem usei a minha câmera, algo raríssimo, de tão fascinado assim com a beleza, de como é observar apenas para contemplar a beleza que está ali. Isso é maravilhoso. O treinamento Happy Bird ajudou a entender que a conservação da natureza não é por motivo alheio à minha vida. Não é apenas porque eu quero que a próxima geração desfrute dos bens que a gente tem. É porque eu sou natureza, porque eu sou apenas uma espécie nesse mundo. E ao aprender isso e compartilhar com os sujeitos que estão na minha sala de aula, eles começam a ver a natureza de outra forma. Antes, para eles, a natureza era o sítio da vovó, que está distante a 200 quilômetros da cidade. Eles começam a entender de outra forma e começam a cuidar daquele pombo doméstico, começam a não jogar mais pedra, começam a falar, inclusive, para a vizinhança que eles são importantes para nós. Eles começam a perceber que eles também são natureza, que nós somos natureza e que nós dependemos das outras espécies. E aí não basta eu falar que a ave dissemina sementes. Eu levo eles para observar fora da sala de aula e eles, quando percebem que a ave está ali numa árvore de ficus, comem um frutinho e leva muitas vezes esse frutinho no bico e joga em um outro lugar, ou então pega um inseto que estava ali, como nós já vimos várias vezes, o bem-te-vi, o suriri, pegando barata, pegando lagartixa na escola. Quando eles começam a perceber isso e conectam com a minha fala, em sala de aula, eles dizem: tio, é verdade mesmo, eles estão cuidando de nós. E eles vão abrindo outras mentes, eles vão disseminando isso e fazendo o efeito lago acontecer. Então, hoje, assim, você consegue identificar mais as aves através da escuta nos lugares que você visita?
Sim, com certeza. Através da escuta, de 60% a 70% das aves que eu identifico hoje, pela escuta. Tanto que quando eu saio com alguns amigos, eles acham até que eu estou ouvindo, eu estou ouvindo coisas além, porque eles não conseguem escutar. Mas aí eu gravo e depois, quando a gente está num ambiente mais silencioso, eu mostro para eles que eu não estou inventando, não. Às vezes, logo no início, Humberto, tu tá ouvindo, eu não tô ouvindo. Fala, mano, que a gente trata assim, mano, eu vou gravar, e aí depois, quando a gente voltar para lá, pro início da trilha, quando tiver num ambiente bem melhor, vou reproduzir o som e tu percebe. E aí, quando a gente chega lá, que eu vou botar o som e que eu indico para eles os segundos em que a ave vai cantar, eles vão perceber. Então, isso eu fui adquirindo a partir do exercício, né, que o treinamento Happy Bird permite. E quando você exercita isso várias vezes, chega um momento que você já fica no automático, já ouviu, é o bico chato amarelo, ouviu, é o sanhaço da Amazônia, o sanhaço do coqueiro, já está no automático já. E para a gente encerrar, né, a última pergunta é: qual que é a sua sensação de caminhar e estar ouvindo os cantos e saber quem eles são? Cara, é difícil fazer isso em palavras. Dificílimo fazer isso em palavras, porque pensa você nascer no meio da floresta, na beira de um rio chamado Tocantins, você ter uma vida até os 20 anos diretamente morando ali, você não reconhecer as espécies daquele ambiente, e aí você, em um determinado momento da sua vida, você começa a reconhecer isso. É como nascer de novo. É como nascer de novo. Você se transforma. É um novo ser humano a partir do momento que você conhece as espécies de aves, e eu imagino que isso pode acontecer também com outras espécies de animais. Seu mundo transforma. Não há outro caminho. Você começa a falar diferente, você começa a pensar diferente, você começa a conhecer pessoas de ambientes diferentes. Isso vai te transformando para um ser humano cada vez mais sensível com os cuidados com a natureza, porque você conhecer aquelas espécies ali e saber que elas são fundamentais para a sua vida e você não sabia antes, isso é transformação. Quando você se transforma, tudo se transforma ao seu redor. Então, se tem uma frase assim que possa definir, é como você nascer de novo. Eu também fui criado num ecótono entre o Cerrado e a Mata Atlântica, área de muito brejo, vários banhados, eles plantavam arroz. Eu lembro que lá em casa sempre teve muito arroz quando eu era criança. Eu nunca prestava muita atenção nas aves. Eu não tenho uma memória forte, sim, das aves na minha vida. A gente convivia com elas. Daí eu cresci, quando eu fiz 18 anos, eu resolvi ir embora de casa, ir morar sozinho pela primeira vez. E eu fui para essa cidade e lá só tinha ruídos, né? Não tinha os sons da natureza. Aí, depois de voltei pro interior, porque não me adaptei, né? Depois de uns 6 anos, aí eu conheci a Rita, conheci a observação de aves, a gente começou a caminhar juntos nessa jornada, e depois de muito tempo eu voltei para São José, e lá eu ouvi um bem-te-vi, no meio de uma avenida lá, era São José dos Campos, né, a cidade que eu fui morar, próximo ao Parque Santos Dumont, para quem conhece. Eu ouvi um bem-te-vi e aquilo para mim foi uma sensação assim de reconhecimento, sabe? De reconhecimento de que eu sou um ser vivo, não sou um objeto transitando por ali que tem que cumprir uma função, porque essa era a ideia que passava antes, né? Então houve ali uma sensação de pertencimento, e eu acho que essa definição que você trouxe é perfeita. A gente nasce de novo, depois que a gente se dá conta dos nossos sentidos para interagir com a avifauna e a biodiversidade, né? Ter essa troca cultural, digamos assim, com outros seres vivos que não são da mesma espécie. Isso é mágico.
Isso é mágico mesmo. É algo que às vezes não dá para você falar muito, porque é subjetivo, né? É interno de cada pessoa. Às vezes tem pessoas que não vão conseguir compreender porque é individual, né? Tem pessoas que têm essa vivência já em ambientes onde há muitas aves, mas o olhar delas ainda, na verdade, elas ainda estão cegas, né? Assim como eu já fui um cego para as aves. Eu nunca vi as aves em muitos ambientes que eu passei, e depois que eu passei a conhecer, por todos os lugares que eu vou agora, elas estão. Eu era um cego para as aves. Então, há algumas pessoas que ainda estão cegas e que vai chegar um momento em que elas vão passar a enxergar. Elas estão cegas de olhos abertos e vai chegar um momento em que o canto de um pássaro vai despertar o olhar, vai tocar o coração, e essa transformação, quando ela toca o coração, ela é muito satisfatória, prazerosa, dá vontade de ficar o tempo todo com eles, ouvindo, observando. Às vezes, nessa profissão da docência, ela te prende tanto que não, às vezes não sobra tempo para te contemplar as aves, porque tu sai já 5h30, 18 horas o sol está indo, aí você tem que fazer algumas compras. Quando não sobra esse tempo, chega a dar um aperto, assim. Pensa na alegria que é quando você sai um pouco mais cedo, que dá tempo de você ver ainda um sabiá, um bem-te-vi. Isso é maravilhoso, então eu trocaria tranquilo a docência por uma profissão na observação de aves. Eu acho que você pode ser até um docente da observação de aves, Humberto. Minha esposa falou outro dia, Tem tudo para ela, isso. ela falou outro dia, ela falou, olha, tem que fazer um curso de biologia, então, fazer um curso de biologia, alguma coisa relacionada às aves para te ministrar aulas com as aves. Ah, quem sabe, uma hora. É contra-intuitivo. Quando você pensa assim, em biologia, a bio na vida, você tem um panorama geral. É Sim, uma sim. loucura. Até Né? chegar, É até uma chegar na loucura. patologia, Mas tu eu tem acho que que... você pode sim ir direto para a ornitologia, né? Você que já tem mestrado, seja com pós-graduações ou até mesmo doutorado nesse sentido, da ornitologia para a educação. Obrigado por Agradeço muito. sua presença, por estar aqui com a gente, por compartilhar toda essa vivência e toda a poesia que você trouxe na sua experiência também, nas histórias que hoje você nos presenteou. Muito obrigado mesmo, Humberto. Foi nada, eu que agradeço vocês pela organização do treinamento Happy Bird, porque realmente vocês organizaram muito bem, tá bem didático, tá bem simples, tá compreensível, você entende de forma fácil. Mas vai melhorar, hein? A gente está preparando uma super atualização aí. É, Vai bacana, legal. receber, vai todo mundo receber essa atualização do curso inteiro, vai ter um 2.0. Bem, Então, muito obrigado também aí pela oportunidade, desejo sucesso para vocês, um forte abraço na Rita, abraço para você.